Prefeito, o senhor falou muito bem sobre a importância da política para a construção pacífica de soluções que resolvam os conflitos. Com isso, eu concordo integralmente. Mas eu confesso que me espanta um pouco como na narrativa que o senhor coloca, ao dizer, por exemplo, que a política foi agredida pela sociedade, sem querer fulanizar, ok? Mas parece que isso aconteceu quase sem motivo. Quando eu tenho uma visão de que o espaço da antipolítica cresceu muito, e aí a gente pode lembrar, por exemplo, das manifestações de 2013, em função de um sentimento legítimo da sociedade de que a política não estava, que a classe política ou o Estado brasileiro não estava sendo capaz de responder, de fato, às demandas legítimas da própria sociedade. Ou seja, houve um afastamento entre a classe política, entre os partidos e a sociedade. E também não existe a legitimidade do exercício da política está relacionado à conexão entre os agentes políticos e os setores diversos da sociedade. Em outras palavras, não falta por parte, não apenas do PT nesse caso, mas do Estado brasileiro, das autoridades brasileiras, uma capacidade de fazer uma autocrítica sobre a dificuldade do Estado brasileiro de entregar serviços públicos de qualidade para a população, de fazer de fato aquilo que a sociedade espera do Estado, ou seja, não perdemos aí uma capacidade da política de construir a expressão dos sentimentos legítimos da sociedade. Não falta essa autocrítica por parte do Estado brasileiro, das autoridades brasileiras? Olha, o teu ponto de partida para reflexão, que eu concordo em boa parte com ela, eu só quero ponderar algumas questões. O teu ponto de partida é junho de 2013. Eu penso que junho de 2013 se explica, em parte por que você disse, mas se explica também por outros aspectos. Primeiro, nós estamos vendo uma crise econômica desde 2008. Se a gente for pensar da concepção da economia, dos teóricos da economia, é uma crise longa. A crise gerada em 2008, ela ainda não passou. Nós não estamos vendo a economia mundial num ciclo de crescimento. Não, nós temos pico de crescimento e voltamos à estagnação. Pico de crescimento, voltamos à estagnação. A gente chama de voo de galinha. Não, é só a gente voltar a 29 do século XX. Ou seja, a crise gerada em 29 do século XX, o mundo só foi sair dela após a Segunda Guerra Mundial. Então é uma crise longa, econômica, isso gerou o empobrecimento de todos os países. Tanto é que junho de 2013 no Brasil, se a gente olhar, nós tivemos a Primavera Árabe, nós tivemos o Occupy Wall Street, nós tivemos indignados na Europa. Então são movimentos semelhantes, típicos de descontentamento, sim, de uma incapacidade do Estado, da concepção do Estado de saciar as necessidades da população. Tanto é, mano, que em paralelo a isso, os movimentos xenofóbicos crescem. Ou seja, se a Espanha está mais pobre, que a Espanha fique para os espanhóis, fora os imigrantes. Se os Estados Unidos está mais pobre, então que os Estados Unidos fique para os americanos. Se a Itália está mais pobre, e assim por diante, né? Então tem movimentos xenofóbicos que há muito não se via na história crescendo porque os países estão mais pobres. Eles não conseguem dar conta das demandas dos seus povos originários. Como que eles vão acolher imigrantes? Que também é uma manifestação desse empobrecimento mundial, né? Pelo modelo de desenvolvimento da economia no mundo. Então, junho de 2013 também se explica por isso, mas eu concordo com você. E tem outra questão que nós temos que debater, e é um desafio das nossas gerações. Nós vivemos uma crise da democracia representativa. Mas não é só no Brasil, isso é no mundo. É só nós olharmos, por mais que a eleição de tal ano aumentou a participação. Tá, mas daqui a pouco cai a participação do eleitor de novo. A eleição de tal ano teve uma frequência maior, mas cai novamente. De fato, eu penso que existe, aí se você me permite,
um distanciamento entre o Estado e a sociedade civil. Concordo plenamente com você. Isso faz com que exista uma crise entre o representante e o representado. Concordo plenamente com você e esse é um desafio. Como que nós aproximamos o Estado da sociedade civil? Como que nós aproximamos o representante do representado? Né? Que a sociedade não tenha uma concepção de que o representante ele faz parte de uma elite. Mas o representante está reconhecendo que em alguns momentos ele errou? De novo, eu penso que... Quando a gente fala de privilégios, por exemplo... eu penso que tem um desafio, eu concordo que tem que ter um esforço, eu acho que esse desafio é do século XXI. Nós temos que diminuir essa distância, nós temos que diminuir essa crise de representação ou de representatividade. Isso é real. Agora, daí a gente achar que a solução não está na política... também é um erro. Nós temos que aprimorar as instituições, nós temos que aprimorar a democracia representativa, nós temos que aprimorar a concepção de que o Estado ele não existe por si, mas ele existe porque ele tem que garantir serviço para a sociedade civil. Isso eu concordo plenamente. Mas daí a gente achar que o enfraquecimento da política vai responder, não. O que vai responder essa crise... é uma reforma político-eleitoral, é nós mudarmos, talvez, a concepção da democracia formal. Né? Eu até estava dizendo há pouco, antes de entrar aqui, e não é trazer uma experiência que eu vivencio. Eu vejo o quanto que é importante quando em Araraquara, no orçamento participativo, você vai para os bairros para perguntar à população o que a população quer. Não aquilo que eu penso que a população quer. Ou seja, a democracia direta. E a população diz o que ela quer. Ela escolhe o que é prioridade. Eu não acho que isso seja uma panaceia, mas sem dúvida alguma que muda a relação. Ou seja, não é uma concepção de que o Estado ele impõe. Não, o Estado também ouve. O Estado também quer ouvir. O Estado quer saber o que é importante para a sociedade civil. Mas isso só vai se equacionar num novo modelo, num aperfeiçoamento do modelo, é pela política e não pelo desgaste da política.